Graças e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos receber graça, abençoado. Graça, não é? Que é aquilo que Cristo fez por nós, não é? A justificação, a eleição, não é? Estamos vivendo hoje no mundo de Deus, sem condenação. Amém, abençoado? Esta é a ministração e este é o apostolado, tá certo, abençoado? O apostolado é aquilo que a graça de Deus fez por nós, ou seja, que Cristo fez por nós. Apostolado, recebemos graça sobre graça, recebemos a graça que é Cristo, mas o apostolado que é o ensino de Cristo ministrado através do apóstolo Paulo, certo? Este é o apostolado, Romanos 1:5. Graça mais apostolado. Então nós recebemos um segundo benefício de Deus, abençoado. Então Paulo falou sobre o segundo benefício. O primeiro benefício é a graça, é a nossa eleição, a nossa justificação, né? É a nossa santificação, é a nossa eleição, é a nossa salvação, é o perdoar os nossos pecados, é a remissão dos nossos pecados. Isto tudo, abençoado, foi o que Cristo fez. A graça de Deus é Cristo. Amém? Já fez. Tetelestai. Tudo que você faz hoje, abençoado, não adianta. Não muda o que Deus fez. O que você está fazendo hoje não muda o que Deus já fez, abençoado. Maria, e se eu fizer isto, e se eu fizer aquilo, e se tudo que você fizer, abençoado, não vai mudar aquilo que Deus já fez. Você não vai perder absolutamente nada. Maria, eu vou por aqui. Maria, eu vou por ali. Maria, eu não estou gostando disso. Maria, eu vou sair daqui. Maria, agora eu vou ali. Maria, não vai mudar em nada. Deus já determinou. Deus já fez. Deus já consumou. João 19:30. Está tudo consumado. Está tudo feito. Tudo que você fizer não vai mudar a opinião de Deus, não vai mudar Deus. Abençoado. Em termos espirituais, não. Em termos espirituais, não. Ele te salvou, ele te justificou, você não tem culpa de mais nada, você está inculpável, você é luz do mundo, você é sal da terra, você é vaso de honra, você é santificado, você é justificado, você é eleito, você é reconciliado. Está entendendo isso, filho de Deus? Maria, vou matar, vou roubar, vou prostituir. Pode ir, abençoado. A cadeia está te esperando. Vou me prostituir. Pode ir, abençoado. Vai pegar uma lepra no seu corpo aí, hein? E aí depois, tem que separar as coisas da carne, abençoada, com as coisas de Deus. As coisas de Deus são espirituais, por isso que o crente ele não avança, porque ele mistura as coisas de Deus, espirituais, as coisas celestes com as coisas da terra. Misturam. E aí o Filho de Deus não está avançando. Salvação não se perde. Ministério Graça e Apostolado é um ministério sério. Não é um ministério, abençoados, que está sendo leviano para com os filhos de Deus. Deus não é leviano. Ministério Graça e Apostolado, ministério graça sobre graça. Eu recebi a graça, abençoado, que não é pelo que nós fazemos, e sim pelo que Deus fez. Por isso, eu tenho temor a Deus. Eu tenho temor a Deus, abençoado. E eu vou ajudar os filhos de Deus, em nome de Jesus, a receber a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Eu estou aqui para isso, porque eu sou uma cooperadora deste Evangelho. Amém? Hoje o Espírito Santo me disse, não é? Eu vou ler aqui o livro sobre 2 povos. Mas hoje o Espírito Santo me disse, abençoados, não sejais vagarosos no cuidado. Então, foi dessa forma que ele me disse, não sejais vagarosos no cuidado.
no amor para com o outro, não é? E muitas das vezes a gente está indo por um caminho que, porque eu não desfaço dessa Bíblia, porque eu gosto tanto dela. Eu não desfaço desse é uma fruteira abençoada, ó. Eu não desfaço disso porque eu gosto tanto. E aí você tem que colocar algo no lugar disso que não está te edificando, não está te ajudando, está criando pó, está velho, está usado, não está te servindo para nada. E você está precisando trazer algo novo que vai ficar no lugar dessas coisas velhas, não é? Que está só sendo empoeirada. E aí você não se desfaz porque você está apegado ao que é velho e não traz o que é novo, que é o que vai te ajudar, que é o que vai servir para você, abençoado, nos seus dias. Não sei se você está conseguindo entender, abençoado. Foi assim que o Espírito Santo me disse. Então, traga algo novo, né? Então, aí veio a palavra até a mim. Então, a lei, abençoados, era aquilo que se desvanecia, né? Eu acho que é esta palavra. Então, não use, abençoado, está velho, está acabado, está algo novo que vai te ajudar. E aí o Senhor me levou, né, a um quarto. O Senhor levou Ezequiel, o Senhor levou Jesus, o Senhor leva e nos mostra algo, e aí vem a palavra do Senhor. Então, abençoados, o Senhor me levou a um quarto, e neste quarto estava muito bagunçado, e aí o Espírito Santo me levou a palavra dele: Ezequias, arruma a sua casa, que você vai morrer. É para você se assustar? Não, abençoado. Arruma a tua casa, que você vai morrer. O que ele fez? Ele orou. E o Senhor acrescentou na vida dele. Então precisamos estar em oração, não em jejum, abençoado, mas em oração, em nosso quarto, no nosso dia. No nosso dia. Oração é importante, abençoado. Eu estou absorvendo muito isso para a minha vida. Oração, abençoado. Para que mude um quadro, para que mude uma situação. Não está conseguindo entender a graça? Não está conseguindo se levantar e fazer o que tem que fazer? Está depressivo, está doente, está acamado, está? Oração. Ezequias era um homem de Deus. Orou e Deus deu mais alguns anos de vida para ele. Então, abençoados, nível espiritual, está consumado, tá entendendo, abençoado? Coisas da terra, precisamos orar, precisamos crer que o Senhor vai fazer, precisamos ter fé, porque nós não mudamos Deus. Então, Deus ouviu a oração de Ezequias, né? Como Deus também poderia não ouvir e ter deixado ele morrer. Deus poderia, abençoado. Porque Deus é único, Deus é onipotente, onipresente. Deus é Deus, abençoado. Deus é soberano. Deus é poderoso para fazer segundo a sua vontade. A vontade de Deus com a nossa fé, com a nossa oração, né? Com amor em Deus, juntando com a vontade de Deus, Ele faz. Conseguiu, abençoado, separar aí? Porque eu tenho que subir no monte, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que fazer para mim ser salvo. Não, isso aí, ele é em Cristo, ele já fez. Isso aí são coisas de Deus que ele faz, é imutável. Eu vou buscar. Não, ele já fez, e tudo que você fizer, abençoado, para você ter, ele já fez. Então, é preciso discernir isso daí. Senão, o Filho de Deus não consegue entender a graça de Deus. Amém, abençoados? Gálatas 2:28. Então, não sejais vagarosos do amor.
Tira o que está velho, tira o que está empoeirado. Arruma o teu quarto, arruma a tua casa. Tanto a casa terrestre como a casa espiritual. Como que é que a gente arruma, Maria, a casa espiritual? Orando, cantando, louvando, buscando, né? Não precisa jejuar, não precisa ir no monte. Não é isso que Deus se agrada não, abençoado. Amém? Tranque a porta do seu quarto, né? E vá ter o seu momento com o Senhor. Amém? Foi assim que ele ensinou. Ele nos conhece em secreto, abençoado. Em secreto. Em secreto. Gálatas 3, 28. Gálatas 3, 28. Gálatas 3. Ele me levou neste quarto. Este quarto estava bagunçado. E aí veio a minha palavra do Senhor. Aqui só com oração. Então, abençoados, devemos orar. Isso aí independe, oração aí independe de lei ou graça. Gálatas. Vamos orar, né, abençoado? Gálatas 3, verso 28. Essa foi a palavra que o Espírito Santo me trouxe. Gálatas 3, 28. Verso 28. Eu vejo tantas coisas aí, sabe, abençoado? Não ministram, né, o espiritual para o crente. Tudo que o crente hoje, ele lê, então os olhos carnais dele está lendo a letra. Mas o espírito dele não consegue alcançar o que tem atrás da letra, não consegue interpretar, né? Não consegue ver com olhos iluminados o espiritual. Gálatas 3, verso 28. 26, 27, 28 e 29. É bem pequenininho, vamos ler, não é? Esses 3 versículos. Gálatas 3, versículo 26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Todos vós são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, todos vós que fostes batizados em Cristo, vocês estão circuncidados com o Espírito Santo. Todos vós, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Vos revestistes de Cristo. Então vocês têm que se revestir da graça e do apostolado. Vocês têm que se revestir. Olha lá, o apostolado. Seja longânimo no cuidado. Seja longânimo no amor. Não seja vagarosos. Este é apostolado, abençoado. Para a igreja que é você. Revestir de Cristo é isso. Dessa forma, às vezes você está dando tanta importância para aquele prato e para aquele copo. E Jesus, ele disse, né? Não olhais o exterior do copo e do prato, mas olhai, abençoado, as coisas concernentes ao reino de Deus. Às vezes você está pegado naquela coisa empoeirando, aí juntando, e você precisa desocupar aquilo que está envelhecido e empoeirado para colocar coisas novas ali. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. Muitas das vezes não estão entendendo o espiritual. E eu me entristeço ainda às vezes com isso, abençoado. Não é? Às vezes eu ainda me entristeço com isso. Não deveria, não entristeçais o Espírito Santo, não é? Mas há um tempo, né, para os filhos de Deus entenderem, olha, não há macho e nem fêmea. Isto aonde? No reino de Deus. Aqui na terra tem macho, tem fêmea, tem
mas no reino de Deus não tem. Então, abençoados, ainda me admira, né? Paulo falou, ainda me admira que vocês recebem a graça e recebendo a graça tendes indo para um outro, pregando um outro evangelho, que não é o evangelho da graça e do apostolado. Tendo ido para um outro evangelho que não é a graça de Deus em Cristo. Me admira, tendes decaído da graça, porque ministram carne. Às vezes eu vejo vídeos por aí, é pecado, raspar a axila, raspar a perna, o povo preocupado com o exterior. E na carne já tem muitos ministrando abençoado. Nós não vamos mudar a forma de doutrina que recebemos de Cristo ressuscitado. É outro, não é o mesmo, só que agora está em outra manifestação de Espírito Santo ressuscitado, já não é mais carne. Portanto, ele ministrou para a carne, Jesus de Nazaré. E agora? Agora ele é Espírito em nós e ele dá a palavra para nós. Não vamos ministrar carne, está cheio de gente ministrando carne. Se você não fizer, você vai ter. Se você não fizer, você vai perder. Se você. Carne. Nós somos nascidos do Espírito abençoado. Nessa nova aliança há mais de 2000 anos. Ou seja, nós somos nascidos do Espírito Santo. Nós somos nascidos de Jesus Cristo segundo o Espírito. Agora, nessa nova aliança. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre. Não há servo, não há livre. Vocês não são escravos mais, abençoados. Vocês são livres e libertos. Quando fala em libertação, a pessoa pensa, né? Porque aceitou Jesus e não se libertou. Aí o ministro de Cristo, ele está lá em Gálatas, né? Que são as obras da carne. Ele não se libertou, então ele não se libertou. Cristo salvou, mas ele não se libertou da droga, do fumo, da prostituição, da lascívia, da contenda, da ira, da porfia, da facção. Então ele não se libertou, ele tem que nascer de novo. O filho ele já nasceu de novo. Ele já nasceu há mais de 2000 anos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós nos tornamos nova criatura. Em Cristo. Nos tornamos nova criatura, já nascemos de novo. Nós somos filhos de Deus, nós somos um novo homem por causa de Cristo. Por causa de um corpo que foi imolado. Mas já nascemos de novo. É que o filho ele tem uma caída para a carne, ele é fraco. Ele anda nas corrupções da carne porque não entra dentro do reino de Deus. E aí ele é fraco. Então, lembra, abençoado, que eu falei? Tudo que fizer não muda a posição de Deus. Está nas obras da carne? Vai perder a salvação? Não vai perder salvação. Não vai mudar a posição de Deus. Deus em Cristo reconciliou. Deus mudou a história da nossa vida. Deus mudou a história dos filhos dele. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. E herdeiros a promessa. Então, abençoados, nós somos filhos de Deus. Se alguém pregar outro evangelho, você não é, porque se você não fizer, você não é e você perde. Se alguém pregar este evangelho, seja anátema. Disse, né? As escrituras. Diz a palavra da graça. Seja anátema se alguém pregar outro evangelho e dizer para você que você não é salvo. E dizer para você que você vai perder a sua bênção que Deus já deu.
Então, abençoados, em tudo dai graça. Dai graça por receber este evangelho, abençoado. Dai graça porque houve uma ministração angelical na sua vida, de você estar aqui recebendo esta graça e este apostolado. Dai graças a Deus, diga graças a Deus que eu estou ouvindo essas verdades nesse ministério. Porque eu pensava que eu tinha que fazer, eu pensava que eu era um pecador, eu pensava. Cristo remiu os seus pecados. Cristo te colocou dentro da igreja dele. Cristo te tirou do mundo de Satanás. O mundo de Satanás é o mundo de Satanás. Houve um dia o diabo? Houve, mas hoje não há mais. Hebreus 2,14, ele está aniquilado. Houve um dia. Hoje, abençoados, ele nos transportou para o reino do seu amor, para a sua glória. Ele nos tirou do poder das trevas. E ele nos transportou. E se, Maria, eu vou voltar para... Bem melhor que nem tivesse conhecido a graça, então, abençoada. Deus não se agrada, tá certo? Deus se agrada de você estar em santificação com ele, não é? Deus se agrada de você estar no corpo de Cristo aqui com nós. Como estrelas da alva mesmo, rejubilando, não é? Então os filhos de Deus não entendem que tudo começou lá, antes da fundação do mundo. Tudo começou lá, pessoal. Então por isso nós somos irrepreensíveis, né? Diante de Deus. Somos inculpáveis, estamos inculpáveis, porque Cristo tirou a nossa condenação. Amém? Estamos inculpáveis diante de Deus. Então não tenha nenhuma condenação, não seja culpado de nada, porque Cristo tirou a condenação, Cristo tirou os pecados, Cristo remiu os pecados. Nós somos a nova criatura. Amém, abençoados? 2 povos. Vamos ao livro, abençoados? 2 povos. Estou olhando aqui a hora, abençoados. 2 povos, né? Vamos a um pouco desse livro aqui. Sabeis 2 povos, olha lá. Sabei, pois, que os da fé, olha lá. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, de sorte que os que são da fé são benditos, abençoados. Como o crente Abraão, Gálatas 3, 7 e 9. Então, nós já estamos abençoados nessa nova aliança. Efésios 1, 3. Então, você já é abençoado nessa nova aliança. Nós, em graça, somos da fé, somos abençoados com o crente Abraão. Não somos das obras, somos da fé. Você recebe isso, abençoado? Nós não somos das obras, nós somos da fé. Pela 3ª vez, nós não somos das obras, nós somos da fé. Não vivemos de obras, está escrito, o justo vive por fé, e nós somos justos diante de Deus. Pois fomos justificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois fomos justificados. Você acha mesmo que você vai perder a sua justificação se você voltar para o lamaçal? Se você voltar para as coisas mudando. Na verdade, a carne nunca vai sair do mundo, abençoado, só quando ela morrer. A carne está no mundo. O espírito já está reconciliado com o Senhor. O espírito já está no mundo de Deus, que é o homem interior nosso. Então, como diz a palavra, até Elias, né, estava sujeito às paixões do mundo, profeta. Até Paulo disse, em minha carne não habita bem nenhum. Então, abençoado, se você olhar a carne e dizer, ó, vai perder a salvação, Cristo já te salvou, mas se você não continuar nas coisas do Senhor, você vai perder a salvação. Diga aí um texto para mim. Vocês põem aí um texto para mim que perde a salvação, por favor? Tá bom, abençoados? Eu estou fazendo um estudo lá sobre salvação. Agora eu vou terminar aqui esse estudo para mim depois voltar lá, abençoados, sobre salvação eterna do cristão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Por quê? Porque está escrito. Nossa, Maria é forte. Isso é forte, né, abençoado?
todos os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Por quê, Maria? Porque está escrito. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Nós estamos na lei, abençoados, nós estamos em graça e debaixo da graça. Para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Gálatas 3, 10 e 11. Então quem está na lei está fazendo. E nós, o justo vive por fé. Nós não somos das obras, nós somos da fé. Moral da história: os que são da fé são abençoados, e os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Claro, estão debaixo da lei, estão debaixo da maldição. Ah, não quer ficar debaixo da maldição? Então, receba a graça. Ministra a graça. Não tem sabedoria? Está sem entendimento? Peça entendimento e sabedoria ao Senhor. Moral da história: os que são da fé são abençoados e os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Entenda que não sou eu que penso assim. Não sou eu que penso assim, abençoado. Não sou eu que estou falando assim. É bíblico. Está escrito assim. Veja na sua própria Bíblia. Essa é uma das diferenças de quem vive em graça para aquele que vive debaixo da lei. Você não se considera que você está abençoado? Você não acha que você está salvo? Você não pensa que... Você pensa que você vai perder a sua salvação se você não estiver dentro da igreja? Não tem ninguém dizendo, abençoados, que é para você matar, roubar, prostituir, ir, bater, chegar ali e dar pancada em todo mundo ali. Não tem, a graça não manda fazer isso não, abençoado. Não sejam vagarosos uns com os outros, vagarosos no amor. Esta é um apostolado. Vamos ler mais uma página. Quem vive em graça está abençoado. Quem vive na lei ou de lei está debaixo da maldição. E o pior, maldição da lei é a cegueira espiritual. Está na lei. Não consegue enxergar a graça, está na lei. Está achando que o filho vai perder a salvação. Não entendeu que a salvação não se perde. Não entendeu que a salvação é eterna. Não entendeu que Cristo é o autor da nossa eterna salvação. Não entendeu Isaías. Não entendeu Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Olha lá, cegueira espiritual. E quem é ou está cego não enxerga, pois não tem olhos iluminados. Apalparás ao meio-dia como cego, apalpa na escuridão. Não prosperarás nos teus caminhos, pelo contrário, serás sempre oprimido e roubado, todos os dias, sem que ninguém te socorra. Deuteronômio 28, verso 29. Não prosperarás. Está debaixo da lei. Quem está debaixo da lei não entende a mensagem da graça de Deus. Por mais que ouça ou veja, e tem muitos, hein? Por mais que ouça ou veja com seus olhos carnais, na Bíblia, não consegue enxergar, porque está debaixo da maldição, está cego. Enquanto não remover esse véu abençoado, estás cego. Não prosperarás nos teus caminhos. Pelo contrário, serás sempre oprimido e roubado todos os dias, sem que ninguém te socorra.
Ah, o Senhor é o meu socorro bem presente. Então, clame a Deus abençoado para você receber a graça. Sem dúvida alguma, a pior coisa na vida de um cristão é ele ler a Bíblia e não entender o que está lendo. E qual o motivo de não entender? Porque está cego, não consegue enxergar, não tem olhos iluminados. O olho dele é carnal. E há uma palavra, né? Que Jesus de Nazaré, segundo a sua carne, disse, né? Arranque a trava do teu olho abençoado. Ou você acha que Deus justificou a carne? Ou você acha que é a carne que vai entrar no céu? Não, abençoado. Nós somos a imagem do Deus vivo. O espírito não é corrompido, abençoado. O espírito está circuncidado, selado em Cristo. Ninguém muda isso. Gosto quando Paulo exorta a Pedro. Disse: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Paulo falou em Gálatas 2, verso 16. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Então, abençoados, olha lá. Como as escrituras é maravilhosa, abençoado, para quem tem entendimento, não é? Espiritual. Tira a lei e estabelece a graça, abençoado. Arrume a tua casa, Ezequias. Senão você vai morrer espiritualmente. E é o espiritual que nos fortifica, é a unção de Cristo que nos fortifica. É a graça de Deus que nos fortifica. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Olha lá. Será que todos estão assim igual Paulo? Olha lá. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Somente quem está morto para a lei é que pode viver para Deus. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, abençoados. Hebreus 10, 9. Tira o primeiro, abençoado, para estabelecer o segundo, para estabelecer a graça. É sério, é muito sério mesmo, pastor. Pregar a palavra de Deus é sério. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Nicodemos. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando você tira a lei da sua vida, então Deus estabelece a graça. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de superior aliança, que está firmada em melhores promessas. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, quer dizer que tinha, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ué, se a lei está boa, para que então que viria a graça? Para que então que, né? O Espírito disse, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Por que então, abençoado? Vai mandar tirar uma coisa que é boa para estabelecer a graça? Tira o primeiro para estabelecer o segundo, diz a palavra, Hebreus 10, 9. Se fosse perfeita, pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ó, que clareza da palavra.
Em outras palavras, né, abençoado, se prestasse para alguma coisa para aperfeiçoar e santificar os filhos de Deus, para que haveria graça? Para que haveria Cristo? Deus nem precisava ter revestido em Cristo e derramar o sangue. Todo mundo ficava por lá mesmo, né, nos pecados, e estava tudo certo nas oblações. Para quê? Aquilo ali não aperfeiçoa ninguém, abençoado. Sangue de bode, de bezerro, água, batismo, jejum, campanha, corrente, isso não aperfeiçoa o cristão, abençoado. Isso só atrasa o cristão. Tenha esse entendimento, a graça é superior à aliança. É melhor que a lei. Suas promessas são melhores e superiores. E o Espírito Santo me levou a um quarto que estava bagunçado. E o Espírito Santo me diz, está bagunçado. Aqui, oração. E aí o Espírito Santo me levou para o espiritual. A casa onde está o Espírito Santo, hein? Do crente, está bagunçada. Está confusa. E Deus não é um Deus de confusão. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, ó. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, porque permanece eternamente. Eternamente. Tem o seu sacerdócio perpétuo. Que palavra, hein? Vou terminar por aqui. Hebreus 7, 22 e 24. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor aí, abençoado. Você não é o autor, se você faz ou se você está nas obras da carne. Você não é o autor da sua salvação. Você é o autor da sua vida aí. O que você faz aí na terra, aquilo que você plantar, é isso que você vai colher. Mas o autor da salvação é Cristo, não é você. Ele veio a ser o autor da eterna salvação para todos os eleitos, lhe obedecem. Hebreus 5, 9. Vou parar por aqui. Amém, abençoados? Talvez tenha sido o seu caso de ser pertencido. Talvez tenha sido o seu caso de ser pertencido a um povo que vivia da lei. Olha lá, talvez é o seu caso que está vivendo da lei, ou o seu pastor, ou alguém na sua casa, enfim. Hoje somos um povo em graça. Sabemos que estamos aqui na terra com uma missão e não vamos abrir mão do nosso chamado e da nossa vocação. Não disse, abençoado? Eu, Maria, eu não vou abrir do meu chamado e da minha vocação. Maria, qual é a sua vocação? De pregar a palavra de Cristo, o ressuscitado. Aquele que tem muitos rejeitando, hein? Estão rejeitando a pedra angular, que é Jesus Cristo ressuscitado. Os perigos espirituais será o nosso próximo apostolado. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Graça e paz.